Então, o número 5 é uma equação do primeiro grau para ser resolvida, incógnita em x. Eu vou começar pela separação de variáveis. Então, tudo que tem x vai para o primeiro membro, tudo que não tem x vai para o segundo membro. Então, aqui eu tenho 9x, que ficou no primeiro membro, menos 7x. O 7x que estava somando passou para cá subtraindo. Igual a 15, que já estava no segundo membro, menos 1. É o mais 1 que passou para cá subtraindo. Então, isso aqui vai dar 2x, que é 9x menos 7x, igual a 15 menos 1, que é 14. Esse 2 que está multiplicando vai passar dividindo. Então, vai ficar x igual a 14 sobre 2, x igual a 7, que é a resposta dessa primeira equação. Na equação 2, na letra B, eu tenho uma distributiva para fazer aqui, ó. Eu tenho um 2 que está multiplicando dentro do parênteses. Então, primeiro eu vou sumir com esse parênteses. Como é que eu sumo com esse parênteses? Aplicando a propriedade distributiva da multiplicação. Então, eu vou fazer 5 mais, eu repito, 2 vezes 3y vai dar 6y, mais 2 vezes menos 1, que vai dar menos 2. Isso aqui é igual a 7,6 mais y. Nesse ponto, eu já posso fazer a separação de variáveis. Então, vai ficar 6y menos 7y no primeiro membro, igual a 6 menos 5 e mais 2 no segundo membro. Então, aqui, o 7 passou para cá negativo, o 5 passou para o segundo membro negativo, e o 2, que era negativo, passou para o segundo membro positivo. Na sequência, eu vou fazer 6y menos 7y, que vai dar menos 1y. E aqui eu vou fazer 6 menos 5 dá 1. 1 mais 2 dá 3. Então, fica menos y igual a 3. Como a gente não costuma deixar a incógnita negativa, eu vou multiplicar tudo por menos 1. Desse jeito, vai ficar y igual a menos 3, que é a resposta. Na letra C, então, que é diferente, eu tenho aqui, desse lado, uma soma de duas frações e no primeiro membro, né? E no segundo membro eu já tenho uma fração que está só sobre um único denominador. A ideia é deixar todo mundo sobre o mesmo denominador. Para isso, então, eu vou tirar o MMC. O MMC entre 2 e 3 é 6. Aqui, então, o 3 conta uma vez só, né? Porque ele vai ser o mesmo número para todos eles. Então, é 6. Então, tirando o MMC, eu já vou juntar numa fração só no primeiro membro, vai ficar 6 divididos por 2 dá 3. 3 vezes x, 3x, mais 6 divididos por 3 dá 2. 2 vezes x, 2x. Então, no primeiro membro foi feito o MMC. No segundo membro, 6 divididos por 3 dá 2. 2 que multiplica 7 mais 2x, eu vou deixar indicado aqui no parênteses, porque eu vou ter que aplicar a distributiva aqui. E aqui, daí é mais fácil deixar indicado para a gente não se perder. Então, aqui eu repeti, só para ficar mais fácil, né? Então, o primeiro membro da equação, 3x mais 2x, eu vou somar. E aqui eu vou aplicar a distributiva no segundo membro, tá? Então, vai ficar 5x sobre 6 igual a... E aqui a distributiva, 2 vezes 7, 14, mais 2 vezes 2, 4x. Nesse ponto, que eu tenho os dois lados sobre o mesmo denominador, eu posso multiplicar toda ela por 6. Quando eu multiplico toda ela por 6, os denominadores vão embora. E eu fico só com os numeradores. 5x é igual a 14 mais 4x. E aqui eu resolvo, então, separando as variáveis, 5x menos 4x igual a 14, que vai dar 1x igual a 14, que é a resposta. Na letra D, é uma equação do segundo grau, x² menos 3x menos 4 igual a 0. Para resolver esse tipo de equação, a gente aplica fórmula de Bhaskara. Pode ser também por soma e produto, depende do que vocês preferirem, tá? Vou resolver por Bhaskara. A fórmula de Bhaskara, então, eu coloquei aqui embaixo. X igual a menos b, mais ou menos, raiz quadrada de b² menos 4ac, divididos por 2a. Mas quem é a, b e c? A, B e C são os valores que a gente tira, os coeficientes que a gente tira da nossa equação do segundo grau. Então, o A é o número que multiplica o x², que é igual a 1.
O b é o número que multiplica o x, que é o menos 3, e o c é o termo independente que está sozinho aqui, que é o menos 4. Então, aplicando esses valores na nossa fórmula de Bhaskara, vai ficar menos o valor do b, que é menos 3, mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado. O b é menos 3, então fica menos 3 ao quadrado. Menos 4, que multiplica o valor do a, que é 1, que multiplica o valor do c, que é menos 4. Tudo isso dividido por 2 vezes o valor do a, que é 2 vezes 1. Na sequência, então, fica x igual a... Vou fazer o jogo de sinal aqui, menos com menos mais, então fica mais 3, mais ou menos. Dentro da raiz, menos 3 ao quadrado é 9, e aqui fica menos com mais, menos. Menos com menos, mais. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 4, 16. Então, fica 9 mais 16. Tudo isso dividido por 2 vezes 1, que é 2. O próximo passo é fazer essa soma aqui dentro da raiz, que é 9 mais 16, que vai dar 25. O próximo passo é extrair a raiz de 25, que é 5, e aqui finalmente a gente chega então num ponto em que eu vou ter duas raízes, uma para o sinal de mais e uma para o sinal de menos. Então, o meu x1 vai ser 3 mais 5 sobre 2, que vai ser 8 sobre 2, que vai ser igual a 4, e o meu x2 vai ser 3 menos 5 sobre 2, que vai dar menos 2 sobre 2, que vai dar menos 1. Então, 4 e menos 1 são as duas raízes da minha equação do segundo grau.